No episódio de hoje, a gente vai dividir a história de um ouvinte que ele teve durante o período de estágio. Esse é o Foca na História. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, onde a gente divide conteúdo sobre o mercado de trabalho, dicas para sua empregabilidade, carreira, e hoje a gente vai dividir uma história. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E se você não está entendendo o que é esse quadro, esse podcast é uma versão mais curta da gente dividir histórias de trabalho, né, Bru? O primeiro episódio foi um episódio que eu trouxe da minha experiência, foi um dos maiores erros que eu cometi no trabalho. Então você vai lá, procura aí na playlist do Spotify, da onde você estiver ouvindo, Foca na História, escuta esse episódio para você entender qual que foi o meu erro. E eu convido vocês a mandarem as histórias como o nosso ouvinte mandou agora. E depois a Bruna tá devendo uma história pra gente, depois a Bruna traz uma história dela, né, Bruna? Exatamente. Nosso objetivo aqui é compartilhar a história com vocês, porque eu sei que vocês vão se identificar, se conectar com várias histórias, tanto minha, né, quando eu for compartilhar, da Alê e dos nossos ouvintes. Então, se você tem história para compartilhar, se você quer participar aqui do Foca mais pertinho, trazendo a tua história, compartilha com a gente. Qual que é a história de hoje, Alê? A experiência do ouvinte, ele falou que pode identificar, não tem problema, falar o nome dele é Roger. Ele hoje tem 25 anos, ele trabalha na área de engenharia de manutenção e foi muito legal que na mensagem dele, Bru, ele comenta assim, imagino que não seja uma área muito comum dos ouvintes. E aí, eu queria fazer essa pergunta para quem tá ouvindo, de que área você trabalha? Pega aqui onde você estiver ouvindo, pegou essa informação, comenta lá nas nossas redes, @Foca no Trabalho, principalmente o Instagram que é mais fácil, e comenta nessa publicação qual que é a sua área de atuação, porque eu fiquei curiosa para saber qual área as pessoas que escutam o Foca trabalham. Viu? Também fiquei bem curiosa. A gente percebe que tem muita gente de RH, mas como o próprio Roger comenta, não é uma área muito comum. Aí eu não sei, será que é comum? Será que não é? Que área que você trabalha, né? Manda pra gente que eu fiquei, assim, bem curiosa. A história dele, Bruno, é uma história bem bacana. Não é uma história de final trágico nem nada, é bem bonitinha. E como a gente coloca aqui no tema, é o que a gente chama aqui da diferença de um líder de um chefe, né? É claro que aqui no contexto do Roger, ele traz um cenário bem específico. A gente sabe que mesmo você sendo um líder, talvez você não consiga fazer exatamente o que o gestor do Roger fez para ele, porque existem questões práticas aqui que a gente vai até comentar na nossa versão aqui como RH, mas foi uma experiência bem que marcou ele. Então ele fala o seguinte, em 2017 ele era um estagiário, ele trabalhava na área de estágio em produção, né? Ele hoje é formado em engenharia de manutenção. E bem época de estagiário, né? Ele fala que trabalhava com fabricação de eixos e roletes. Depois, Roger, explica pra gente o que é isso, que eu fiquei curiosa. E ele comenta assim, ganhava R$ 700 por mês. A vida de estagiário, né? Eu lembro quando eu era estagiária, Bruna, era só a bolsa auxílio mesmo, é aquela vida mais apertada. E ele comenta, né? Eu venho de uma família bem humilde, então eu sempre valorizei muito o meu dinheirinho, cuidava bastante das minhas finanças e tudo mais. Importante. Isso é super importante. E aí, ele traz a história dele. Era final de ano, véspera da segunda parcela do 13º, né? Aquele momento que a gente fica bem feliz, que recebe ali um extra, né, do nosso, para quem é CLT, né, o pessoal que é CLT tá acostumado, mas os estagiários, não, né, o estagiário não é toda empresa, tem empresa que paga 13º, mas assim, é muito pontual e não é não é comum, na verdade é a exceção da exceção. Então ele comenta, né, íamos sair de férias coletivas, eu tava bem triste porque eu não ia poder comprar os presentes da minha família, como ele normalmente faz, porque ele não tinha essa renda, e daí tem que lembrar que dependendo do estagiário, não sei se era o caso do Roger, mas às vezes o estagiário quando ele fica de férias ele não recebe, né? Às vezes acontece isso, dependendo da Também. empresa, né? Recebe por dia trabalhado e tudo mais. E ele conta que no dia 20 de dezembro, ele estava descansando do café da tarde, ele fala, meu, era umas 3 horas da tarde. Achei legal que ele, assim, marcou tanto ele, que ele fala, meu, era 3 horas da tarde, e ele chama meu ex, ele lembra exatamente o horário. E aí ele comenta, meu ex-chefe, que eu, no caso, né, vou falar gestor, líder, tá, Roger? Mas aí a minha interpretação, ele entrega um envelope pra ele e fala assim, espero que te agrade, de coração. Ele falou assim, eu não sabia o que era, né? E aí a gente já pensa, né, Bruna, uma carta, final de ano, pode ser uma carta de desligamento, a gente já pensa um monte de coisa, né? Um cartão de Natal apenas. Aí ele abriu, ele falou, eram R$ 600.
Eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Até hoje ele lembra disso, é um gesto que fez muita diferença. Ele falou: espero que essa história seja interessante. E aí eu vou fazer aqui o meu comentário, né, como RH, que eu comentei no início, que a gente sabe que às vezes o líder ele sabe disso, ele quer contribuir, e às vezes ele não vai conseguir oferecer essa solução tão prática como o Roger teve, né, de receber essa quantia. Mas eu acho que é legal, Bruno, a gente comentar a preocupação que esse líder teve, de entender que esse estagiário estava precisando. Vamos pensar na análise que esse gestor teve que fazer, porque aqui eu estou subentendendo, o Roger não chegou e falou: nossa, estou precisando de dinheiro, me ajuda aí, não. Foi uma interpretação da liderança dele, de perceber que, poxa, isso ia fazer diferença, e aí a gente pensa até na retenção, porque a pessoa vai pensar 3 vezes antes o cuidado que essa pessoa tem, o carinho que ela foi acolhida, como que ela foi percebida por essa empresa, né? Isso influencia demais. E aqui vai entrar também, Ale, acho que as pessoas vão se perguntar, né? Mas então o gestor tem que tirar do próprio bolso para poder dar para o colaborador. Não, a gente não está entrando nesse mérito, tá? É óbvio que a empresa que oferece os benefícios, o salário, mas a ponto desse gestor identificar e ter a oportunidade de ajudar, poderia ser com qualquer outro benefício, né, Ale? Ele poderia ajudar ali, um exemplo meu. Uma gestora viu que eu não estava bem em um período e colocou um chocolate com uma mensagem. Então, ter essa empatia, essa sensibilidade de fazer a leitura do teu profissional, ali da tua equipe, identificar a necessidade daquele profissional e ajudar na medida do possível. Não, às vezes o gestor não vai ter ali R$600 para dar, mas vai ter uma palavra, vai ter uma mensagem, vai ter um apoio, vai ter nem que seja um chocolate para facilitar o dia daquele colaborador. E é justamente isso, Ale. O RH ele tem muito esse papel, né, de buscar ali, instigar no gestor esse lado mais empático, essa leitura mais humana. Por isso nós falamos tanto hoje em dia de gestão humanizada. As pessoas estão precisando cada vez mais de pessoas, não de gestores duros, né? Não de chefes que apontam os erros, mas sim profissionais que olham, apontam um direcionamento, que trazem ali um suporte, deem ali um afago em um momento que as pessoas estão precisando. Hoje não dá mais para ser tão duro, né? O gestor ele precisa estar próximo, precisa fazer a leitura de como esse profissional está se sentindo e ajudar dentro da medida do possível. Eu achei essa história super bacana, super de aquecer o coração, sabe? De você entender que existem sim pessoas empáticas que fazem o possível para ajudar dentro ali do que elas conseguem naquele momento. E aí eu faço um pedido para você que está ouvindo essa história. A proposta desse episódio realmente é um episódio mais curto, que a gente vai dividir histórias, e aí a gente quer receber a sua história, assim como a gente recebeu a do Roger aqui, dividir com as pessoas, trazer o nosso comentário, e podem ser histórias de todos os tipos. Aqui a gente trouxe uma história, né, de aquecer o coração, que é bem diferente, né? É uma prática que eu nunca vi, e realmente como esse gestor arquitetou isso e tudo mais, mas a gente quer ouvir as histórias de vocês para dividir essas experiências, né? E experiências, às vezes, de práticas que não são legais também, né? Coisas que não funcionaram, experiências que vocês não tiveram tão bem, ou histórias diferentes do trabalho, coisas que vocês... Será que as pessoas sabem disso? Para a gente justamente dividir aqui com vocês. Se você está ouvindo esse episódio lá no Spotify, eu vou fazer o pedido de você avaliar a gente lá com a estrelinha e compartilhar esse episódio com quem ainda não conhece podcast. Tem muita gente, né, Bruna, que nunca ouviu um podcast, não conhece esse formato. É só compartilhar e aumentar aí a nossa podosfera. Vocês sabem que a gente está em todas as redes sociais, como @Foca no Trabalho. A gente também cria conteúdo em formato de vídeo lá no Instagram, Reels, tem várias coisas legais por lá. E eu também tô lá no LinkedIn, obviamente, que é a nossa rede aí principal de networking, Alessandra Falsarella, né, Bru? Deixa seu LinkedIn também pro pessoal te achar. Meu LinkedIn é Bruna Santana Garcia. Fiquem à vontade para compartilhar a história de vocês. Eu sei que vocês devem ter várias histórias interessantes para compartilhar, e é justamente isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir você, trazer você para ter voz aqui no Foca. Então compartilha com a gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.